Então, a gente estava falando dos princípios, né, que são importantes para poder melhorar a memória. Isso. Pois é, os princípios que a gente deve utilizar é a criatividade, a associação, ok? Além da criatividade e associação. A gente sabe que esses dois primeiros, quem criou inicialmente foi os gregos, né? A criatividade e a associação, utilizados justamente no Palácio da Memória. Depois deles, a gente tem quem? A gente tem a sinestesia, tem a localização, também tem o quê? As cores, o movimento. Isso tudo é utilizado hoje aonde? Nos concursos de memorização, que até é o Renato, né, que ele é bem conhecido aqui no Brasil, ele, Renato Alves. Renato Renato Alves, Alves. ele fala um pouco sobre essas novas técnicas utilizadas hoje nos concursos de memorização. Outro princípio também que a gente pode utilizar seria o quê? O exagero. Você, quando coloca na sua ficha de revisão, ou então no seu mapa mental, algo que é bem exagerado, esdrúxulo, ou então algo sensual, tenho certeza que você sempre vai lembrar. Verdade, verdade. Não é não? Isso é utilizado não só em estudos, mas também é, em coisas para vender. Por exemplo, quando eu falo de criar um mapa mental, e eu falo desses princípios, o que, que tem que ter também, além das suas palavras-chave, você tem que colocar o que também? Figuras. Figuras, Bruno, no meu mapa mental, Se eu te perguntar, se eu te falar na verdade, se eu te falar na verdade a palavra Ferrari, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? A imagem é uma Ferrari. A imagem do carro, né? Depois o quê? A Vermelho, cor vermelho, né? Vermelho. verde. Pois é. Então, o nosso cérebro funciona desse jeito, que é algo complexo, né? É sempre isso. Primeiro vem a imagem, depois vem a palavra. Por isso que quando eu te perguntei, Ferrari, vê o quê? A imagem do carro. Em seguida vem o quê? A cor e a palavra. Então, sempre no teu mapa mental, tenta colocar figuras. Ah, eu não sei desenhar direito não, cara. Sim, desenhe para você. Tu tá fazendo teu mapa mental, não é pro teu professor, pro teu professor nem pro teu amigo estudar não, cara. É para você. O importante é você entender. Tranquilo? Agora eu entendi por que que eu fazia algumas fichas, na verdade, não, alguns flashcards, e eu, vamos supor, na hora da prova, é mesmo que não tivesse servido de nada, né? É porque justamente a questão do conceito, porque assim, você fazer só o flashcard, né, sem ter realmente vinculado o conceito, será que eu sei provar aquele conceito, né, matemático, ou então aquela teoria eu estou sabendo realmente? Então fica meio desnecessário você fazer um flashcard ou então uma ficha de leitura se realmente você não tiver um conceito bem, não tiver aprendido mesmo, né? Outra coisa que você também tem que colocar no seu mapa mental, né? E é um dos princípios da memorização, são as cores. Então, procure fazer a sua ficha de revisão e também o seu mapa mental com bastante cores. Por que que eu digo isso? Porque aquele pessoal que é do mesmo tipo que o meu, né? Que eles aprendem mais através do quê? Da visão. Como a gente já falou no início, né? Da live, que a gente tem pessoas que aprendem facilmente através da visão, tem outros que é através da audição e outros que é através do movimento, do manuseio. Então, eu consigo aprender muito fácil através de quê? Da visão. Tem que ter bastante cores para poder chamar a minha atenção. A mesma coisa
é com quem estuda através do quê? Da audição. Tem que fazer o quê? Além de você colocar bastante cores no seu mapa mental e na ficha de revisão, você falar em voz alta, estudar falando alto. Fique na frente de um espelho e comece a explicar a matéria como se fosse para você mesmo, então para o seu amigo. Esse cara que estuda através e aprende facilmente através da audição, ele vai conseguir sedimentar as informações e todo a, o estudo que ele está tendo ali na hora, né? Através disso. Então, às vezes, tem muito professor, né, que está na sala de aula, está explicando a matéria, e tem uns alunos que estão ali, fixos, olhando para você, e tem outros que estão assim, ó, de cabeça baixa, não é? Mas está escutando. Então, é justamente por causa disso. Não é porque o aluno também. É óbvio que existe, né? Os alunos que não tá nem aí, né? Aqueles que ficam lá no fundão, né? Tá prestando, tá até, um até dormindo, né? Tem uns que estão até dormindo. Esse aí não tá prestando atenção em nada. Mas releva esses daí, né? Mas porque tem justamente esses casos que tem um aluno que é auditivo, cara. Então ele tá prestando atenção sim. Show de bola, show de bola. A próxima pergunta seria: qual seria a diferença entre memorização e decoreba? Pronto. Esse aí também é outro cerne, né? O que é o decoreba? Ah, chega, minha prova é amanhã. Eita, menino. De história. Lascado, não estudei nada. Comecei agora, nos 45 do segundo tempo, 10 horas da noite. Aí vai passar a madrugada todinha estudando, né? Tentando colocar 5 capítulos dentro da cabeça. De história. História do Brasil. Getúlio Vargas. Então, você vai conseguir tirar uma boa nota no outro dia? Não vai, filho, não vai. Desse jeito aí você não consegue, não. Verdade, verdade. Não sei porque já tem muitos alunos que eu ensinei que já sofreu na pele desse jeito. Então, tem que fazer o quê? Segue todas essas técnicas aí que a gente já citou Comentou aqui, na né? live, né? O que é o decoreba? Qual é o fundamento da palavra decoreba? É que você fica repetindo a informação no braçal, tá entendendo? Repetindo, repetindo, repetindo. Você vai aprender? Vai, mas depois de Delphi também, depois de tanto repetir durante uma semana inteira, sei lá, 2 semanas, repetindo a mesma coisa, você não aprender, e não é nem É, aprender, vai fixar na mente, mas depois, te perguntar daqui a 6 meses, eu garanto que tem esquecido. verdade, Então, verdade. isso é o decoreba. É muito daqueles Saiu da porta alunos, da sala depois da prova, já é, esqueceu tudo. passou um Tropeçou. vento, passou um vento, ele esqueceu, foi tudo. Viu? Pronto. Esse aí é o velho da Coreba. E o que é a memorização? É justamente de utilizar essas técnicas, que é as mnemônicas, né? O ciclo Pomodoro, os flashcards, a ficha de revisão, o mapa mental. Você utilizando todas essas técnicas aí, ainda existe várias outras, né? Aqui a gente está citando só algumas, mas essas são as principais. Utilizando essas técnicas de memorização, você está fazendo o quê? Você está pegando as palavras-chave e evocando o quê? O assunto todinho que você estudou. Está evocando toda a informação. Então, se eu falo, por exemplo, uma palavra-chave aqui, automaticamente a tua mente começa a fluir e a lembrar daquele assunto que você viu lá no livro. Se eu te falar aqui, João Paulo, sobre mecânica dos fluidos, é uma das matérias mais difíceis que a gente vê lá na engenharia química, certo?
e eu perguntar qual é a, qual é a equação, uma das equações mais utilizadas na mecânica dos fluidos. Eu, hoje, depois de utilizar todas essas técnicas, eu tenho aqui, ó, bem sedimentada. Mas antes, quando eu fiz a disciplina, a primeira vez foi sofrido. Como todos os alunos lá, né? Mas depois que você utiliza essas técnicas, dá certo, cara. Dá certo. Eu sei que uma eu já vou utilizar, que é essa dessa ficha de revisão. Essa aí eu já vou utilizar, né? Já guardei A, aqui a fi- informação já. a ficha de revisão, ela serve não só para matérias de raciocínio lógico, não. Ela serve também para a matéria de humanas, né? Aí você me pergunta, Bruno, então eu posso utilizar a técnica mnemônica para qualquer tipo de situação? Eu posso utilizar? Acho que sim, Não, para a cara. maioria. Não? Na verdade, não. A Hum. técnica mnemônica ela é utilizada em que casos? Principalmente é para quando você tem dados, certo? Estudos. Por exemplo, você tem que estudar algo que é abstrato. Vamos lá, estou estudando direito constitucional. Aí ele fala que o artigo tal, sei lá, artigo 100. Por que que artigo 100? Por que que não é o artigo 50? Por que que esse artigo aqui não é o 80? Eu tenho que lembrar justamente do artigo 100. Então, a técnica mnemônica é justamente para você lembrar desses casos aí, cara, de coisas abstratas, que é para facilitar a sedimentar na tua mente. Eu vou utilizar a técnica mnemônica para tudo? Não, é justo só para esses casos aí. É, show de bola. Uma que eu anotei aqui, que eu acho que é o mais fácil para todos, seria papel e caneta, né? Porque é o melhor antídoto. Tem que ter Isso. papel e caneta, né? E eu Então, acredito que você aprende porque você tem pelo menos aí, ó. Você escreve, depois você tá vendo, né? Tem um visual, tem um tato, né? Manuseando. E também tem o aspecto de você ler o que você escreveu, né? Então, assim, de certa forma, você tem três caminhos aí, né? outra Diferente de coisa, você usar o teclado do computador, né, ou do celular para escrever, porque o processo de escrita é mais superficial, né? Você só digita ali, é mais superficial. Pelo menos para mim, é um pouco mais, vamos dizer assim, difícil para sustentar, né, uma teoria, né? pois é, E, tu até tocou em um ponto aí agora, que é, até lembrei agora, né? Que é quando você, porque tem muita, eu tenho colegas também que utilizam essas técnicas, só que eles não gostam de escrever, né? Ah, eu quero criar minha ficha de revisão pelo Word, pelo computador. Vai dar certo eu fazer isso? Cara, pode ser que dê, né? A gente não tem uma única forma de estudar, não. Só que o teu cérebro, ele vai aprender melhor quando você escreve. escreve. Quando você está escrevendo com suas próprias palavras, certo? Sua própria escrita, tu está forçando o teu cérebro a aprender e através da tua escrita a lembrar melhor do que só tu estiver digitando lá no computador. Esse é um ponto que eu lembrei Tem, agora. teve uma professora lá do Maristé que ela falou o seguinte, né? Professora Leila, de português. Bem no início do terceiro ano, ela disse assim, passa no vestibular quem resolve mais questões. E assim, realmente não tem como você fugir da prova, porque quanto mais questões você resolver, mais essa matéria vai se sedimentar, né? Vai se solidificar, vai ficar pavimentado no teu cérebro, porque quanto mais questões, mais fixação. Então, assim, foi uma das coisas assim que ela falou que eu achei muito interessante, que eu levei para a vida toda, né? Porque resolver exercício você amplia sua chance de passar no vestibular, né? Então, o aluno tem que estar preocupado com isso, né? E resolver questões também. Pelo menos para mim, eu entendo que fixa melhor para mim o conteúdo também, quando eu resolvo questões, né? É uma forma de... Outra coisa que eu anotei aqui que eu queria falar, depois tu pode complementar também, eu, pelo menos, quando eu vou começar um estudo, né? Eu crio
para mim, eu faço tipo um ritual, né? Então, vamos supor, se eu tiver acordado e, sei lá, independente do horário, se eu for estudar, vamos supor que eu esteja sujo, né? Ah, tô sujo. Vou, tomo banho e serve tipo como uma concentração, venho para minha mesa, fecho a porta do meu quarto e começo a estudar. Então, assim, eu crio tipo um ritual, né? Eu vi um professor falando lá na época de um treinamento que ele, quando ia assistir o Netflix, ele fazia também todo um ritual, porque era uma forma dele se concentrar assistindo o filme, né? Da mesma forma é o estudo. Então você tem que meio que criar um ritual para estudar. Isso aí ajuda demais a otimizar seu tempo, porque o seu cérebro ele já vai entender, esse momento aqui é o momento de estudar. Então, concentração total. Então, tem alunos que são meio aleatórios, né? E eles ficam. Não tem uma rotina, né? Então, estuda de manhã, estuda de tarde, estuda de madrugada, não tem um planejamento, então o cara perde muito porque ele não tem uma organização, né? E estudo, né? Técnica de memorização tem a ver com organização. Se você é uma pessoa organizada, você vai ter, né, mais sucesso do que uma pessoa não organizada. Então, assim, tudo feito com método, né, é mais fácil do que o que você não faz, né, com método. Sem método fica muito mais difícil. Então, é bom sempre você ter um método. Eu pelo menos, eu me intitulo por ser metódico, né, porque eu gosto dessas coisas assim que vão facilitar a minha vida, né? Então, eu gosto de rotinizar, né? Certo? Aí tem até uma palavra que eu uso bastante assim, também tem na linguística, que é a questão da metacognição. Ou seja, você pensar sobre o próprio ato, né, de pensar, né? Então, assim, a metacognição. Então, eu estou pensando sobre o próprio ato, que é o que a gente está discutindo aqui. Tem muita gente que não entende o funcionamento do cérebro, né? Ou do seu organismo, né? E acha, né? E faz do jeito que dá, né? Isso aí não é o certo, né? Você tem que compreender o funcionamento para poder ter os melhores resultados. É, também chegou alguns alunos, né, perguntando para mim: Ah, Bruno, quantas horas de estudo eu tenho que ter por dia? Quantas horas de estudo? Isso sou eu, professor, que tenho que dizer para o aluno? Aí eu disse: Cara, tu tá me indicando 2 horas aí, né, que é o ciclo Pomodoro. Mas essas 2 horas são suficientes? Aí eu vou dizer assim: depende. Depende do seu objetivo. 2 horas por dia para estudar para um vestibular durante um ano é pouco, certo? Então qual seria o ideal? Aí eu vou lhe dizer: estude o máximo de tempo possível com eficiência. Esse é o segredo. Porque tem alunos, né, que a gente sabe que quer estudar o quê? 10 horas por dia, 12 horas por dia. Não, e Aí, você vê esse pessoal de concurso, né? Os donos de concurso. Estude 14 horas por dia, né? Ou seja, o cara não trabalha, não tem filho, né? Não tem família, se tranca no quarto e passa 14 horas estudando. Né? Isso é impossível, né? Assim, você fazer isso com qualidade. e eu tenho certeza que essas 14 horas deles é improdutivo, cara. Tenho certeza que essas 14 horas que ele está ali dentro, ele está no celular, ele está no notebook vendo alguma coisa na internet, ele está olhando um e-mail, certo? Tenho certeza. O cérebro do ser humano, ele não foi programado para estudar tantas horas, ou seja, para absorver informação de uma lapada só não, certo? Dá De não, dá uma, não. de uma vez só não. Não existe isso. O ser humano, ele vai aprendendo com o tempo. Ele precisa de tempo para poder a matéria, o conhecimento que você está adquirindo, sedimentar. E isso requer tempo. Não é da noite para o dia e não é durante 3 meses, 4 meses que você vai conseguir aprender tudo de uma vez, não. Você precisa de um tempo.
Então, Bruno, quer dizer que 6 horas tá massa? Cara, 6 horas tá massa se você estiver estudando com eficiência. Ah, eu consigo estudar 2 horas de manhã e 2 horas de tarde e 2 horas de noite. Show! Faça lá seu exercício físico, né? Vá lá, se alimente direito, tenha o seu descanso de 8 horas. Você precisa disso, o corpo precisa disso. Se você não fizer isso, se eu ficar só estudando, estudando nesse ritmo aí de 10, 14 horas por dia, eu tenho certeza que dentro de 3, 4 meses, depois, você não aguenta mais. Você pode até conseguir no primeiro e no segundo mês no máximo, no terceiro estourando. Depois disso, a memória não aguenta. Seu corpo fica pedindo para fazer outra coisa, qualquer coisa. Menos receber informação. Ela fica saturada. Tinha até um senhor que já até faleceu, um professor, ele sempre fazia esse gráfico aqui, ó. Para a galera que ia estudar inglês, né? Porque, vamos supor, se hoje eu estou lendo esse livro aqui, ó, em inglês, né? Show. É porque eu fui subindo nessa escada aqui, ó. Então, assim, eu aprendi o básico na escola, depois comecei a estudar mais e assim por diante, né? Então, o nosso intelecto também é dessa forma. Não tem como você pular um degrau, né? Você vai cair, porque o conhecimento não vai se solidificar, né? Então, você não tem como pular. Então, para você aprender, você tem que solidificar mesmo, né? Então, e é importante aprender essas técnicas mnemônicas, né? Que a gente está falando aqui. E aí, Bruno, tem mais alguma coisa para a gente? No momento, é isso. Eu acho que a gente já falou bastante, né? Teve o livro agora do Dom Casmurro que eu terminei de ler, mas assim, é uma forma de o aluno também, por exemplo, aprender outros períodos da história com, por exemplo, num livro do Machado de Assis, né, desse Dom Casmurro, ele fala sobre o imperador, se eu não me engano, que diz até tu, Brutus, acho que é Júlio César, se eu não me engano, né? Que o filho, né, acho que é adotivo, mata ele, né? Aí ele fala até tu, Brutus, né? E assim, quando eu leio, né, em outros livros, né, em outro material, um conceito que eu aprendi na escola, né, na história, isso também serve, né, porque eu estou contextualizando essa informação. Uma coisa é eu ver o professor de história falando, né, essa informação, e depois eu confirmar, né, em outro meio. Então, pelo menos para mim, funciona como uma forma de solidificação, certo? É uma estratégia bem bacana, você sempre solidificar, contextualizar o que a gente está aprendendo, né? Certo? Bom, então, alguém tem mais alguma pergunta? Teve uma pergunta agora, que foi na outra live, né, que caiu, que era assim, se teria alguma diferença entre a escrita e os meios digitais, né, na retenção, né, das informações, né? Eu acho que a gente até falou, né? Tem. É Então tem uma melhor você. diferença. Isso, é melhor você escrever do que você digitar. Bem melhor. Show de bola. Alguém quer fazer alguma pergunta aí dos nossos telespectadores aí, dos Instagramers? Alguém quer fazer uma pergunta? Tinha um monte de pergunta lá no outro chat, ó, porque caiu. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu anotei aqui uma frase, né, dessa técnica de memorização, que é assim, ó. Quanto mais cócegas a imagem mental fizer em você, mais fácil será fixá-la. Que é aquela mesma ideia, né? Se você usar o próprio humor, você consegue fixar um assunto com mais propriedade, né? Porque você É um dos fez com princípios. que se solidificasse, né? É. Eu me lembro, assim, acho que é muito comum para professor
você tá dando a teoria lá, tá arrasando lá na lousa, se garantindo, pá, 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 fez lá 2 quadros, pá, pá, pá. Você conta uma besteira, o aluno lembra da besteira, mas não lembra da matéria. Tu já viu isso É, aí? É é porque verdade. é um momento que o professor fala que ele se conecta com a pessoa. Então ele se conectou, né? Ele entrou na vibe da outra pessoa por conta da besteira, né? Que ele cita. Então, assim, às vezes o conteúdo não entra, mas é uma besteira que o cara fala, o cara lembra. 20 anos depois, o cara lembra, ah, o professor falou isso aí. Né? Então, É. pra você ver como Porque ele fixa. utilizou um dos princípios da memorização, cara, que foi o humor, né? Mesma coisa da sensualidade. Se ele falar também algo sensual lá na hora da prova, tenho certeza que muitos vão rir e sempre vai lembrar. Ou então, algo que ele fez de engraçado, de movimento, tá entendendo? Sei lá, o professor caiu sem querer, todo mundo vai lembrar. Porque ele, sem querer ele utilizou a parte de movimentação ali. Fizeram uma pergunta aqui, ó. Quando eu estou fazendo uma prova, sempre tento lembrar o que o professor explicou no quadro. Mas eu lembro do professor, lembro da sala, mas quando olho no quadro, tá tudo borrado na minha mente. E aí, Bruno, como é que resolve isso aí? Justamente o que eu falei, né? Fazer a ficha de revisão, né? Eu Isso. acho que a E ficha de revisão. no mesmo dia. Saiu da sala de aula, quando chegar em casa, estudar, né? Vai ler o capítulo inteiro de uma vez só. Depois, lê novamente e começa a produzir a sua ficha de revisão. Depois de uma semana, começa a criar o teu mapa mental. Pronto, então aí já está respondido aí pro Davi Felipe. Deixa eu ver se vai ter mais alguma pergunta. Isso aí, isso é produzindo a tua ficha de revisão, né? Ah, isso é válido também para matemática, física e química? Sim, é importante você fazer sua ficha de revisão, mas além da ficha de revisão, você tem que fazer bastante exercícios. Muitas questões mesmo. Você não Verdade, consegue verdade. aprender matemática, física e química apenas com ficha de revisão, não. Você tem que fazer bastante exercício. Eu me lembro que o meu pai sempre falava assim: o que é célula? Aí é o menor tecido. Ele citava a frase. Ele falava tanto que teve uma vez que eu, na prova do colégio, o professor botou essa questão e eu respondi bem direitinho, né? É a menor membrana citoplasmática. E eu não lembro aqui a frase toda, mas já faz o quê? Eu acho que uns 20 anos. Uns 30 anos já. Enfim. Ainda está nos 10% da reminiscência, né? Então, então, pessoal, quero agradecer aqui a nossa live, certo? Que eu fiz com o professor Bruno. O professor Bruno aí trabalha com química, matemática e física, né? Lecionando aí para alguns alunos, certo? Quem quiser depois pode entrar em contato com o professor Bruno no canal dele aí, Memorização Inteligente, certo? Esse vídeo, né? Se eu conseguir baixá-lo, eu vou colocar lá no canal do YouTube, certo? Depois vocês curtam lá. Eu tenho um canal onde eu falo de redação, português, questões do Enem, de concurso. Então, depois vocês passam lá no canal, certo? Tem no meu Instagram, tem um Linktree aí, você pode acessar depois, certo? E também estou trabalhando corrigindo redações, né? Então, os concurseiros aí que tiverem redações para corrigir, depois falem comigo, certo? Bruno, quer falar alguma coisa aí? Fala com o professor João que dá certo aí a redação. É sim. Aí é nota 100, certeza. Fechou a E aí, bola, Bruno, fechou a bola. vai falar mais alguma coisa aí? Não, cara, Excelente. eu acho que aqui a gente apenas fez um pontapé inicial, né? Para os alunos, para saber uma forma diferente e uma melhor forma de estudar, né? Ter efetividade nos estudos. E que vocês devem procurar mais, ler mais. Depois do que a gente já falou aqui, vocês procurar ajuda, né? Se você, eu não consigo estudar sozinho, eu não consigo me concentrar. Então, cara, procura ajuda, procura um
um meio de você sair dessa inércia, tá entendendo? Você tem que procurar um meio de sair de onde você está sendo prejudicado. O E aluno aí, tem que ser proativo, né? Ele não pode isso, ficar no modo passivo. Tem que ser exato. proativo. Então, o aprendizado ele é ativo. Então, só você escutar o professor falando em sala não ajuda muito. Você tem que fazer sua parte, né? Ó, a Não gente estava adianta. falando de curva de esquecimento, certo? Isso, o cara sai com 100% se ele tiver prestado atenção em tudo, né? E Isso. os que ficam divididos, né? Com o celular na mão, com fone de ouvido, ou às vezes está paquerando na sala, conversando com outro colega, né? Com a colega, e fica totalmente aleatório, né? Aí como é que fica o aprendizado dessa pessoa, né? Então esses alunos têm que começar a refletir sobre isso, né? Se realmente estão buscando conhecimento, né? É. Buscar o E conhecimento. outra coisa, você tem que ter também em mente que o seu aprendizado, ele é o quê? É tipo como se fosse uma pirâmide, do jeito que o João já falou, né? A sua base tem que estar bem solidificada. Então, eu tenho muitos alunos, certo? Que eu já ensinei durante todo esse meu tempo, de cerca de 10 anos aí que eu venho ensinando, que eles estão bem aqui em cima, certo? No ensino médio, no segundo ano. Aí vai estudar, sei lá, logaritmo. O cara até aprende a matéria, mas quando chega no final do exercício, chega na parte de fração, ou então um número decimal, o cara não consegue resolver por causa que a base dele aqui está desfalcada, certo? Então tem que voltar lá para a base dele e rever a matéria. Ou seja, É, quando ele faz isso, está perdendo tempo, tá entendendo? uhum. Então É aquela. procure fazer uma base sólida para você conseguir subir com eficiência e chegar no vestibular e conseguir ser aprovado. Se você tiver uma base fraca, cara, não vai para frente de jeito nenhum, não dá. É aquela metáfora do. Eu ofereço, assim, Ah, no mês de julho, né, cursos de matemática, de física, de química para alunos, né? Aí tem até alguns alunos que falam assim: eu vou fazer curso de férias? Eu não, eu quero aproveitar meu mês todinho de 30 dias fazendo o que eu quiser. Aí eu quero assim, cara, se tu tirar 15 dias das tuas férias para tu rever toda a tua matemática fundamental, a tua física fundamental, eu tenho certeza que no próximo semestre tu vai dar show. Com certeza tu vai ter uma performance bem melhor no andamento dos teus estudos. Eu tenho alguns alunos que fez isso e deu certo. Tem outros que, paciência, né? é verdade. Tem até aquela metáfora do carro, né? Vamos comparar o pneu, né? Assim, a essa matemática básica, essa física básica que o cara não sabe, né? Então, assim, ele está resolvendo a questão, furou o pneu, né? Então, assim, ele tem que parar o carro, né? Tirar o pneu furado e trocar e colocar o outro, para ele poder continuar. Ou seja, ele tem que voltar, revisar aquela matéria, se ele quiser realmente prosseguir, porque senão ele vai continuar com o pneu furado. Aí não vai dar certo, porque ele vai continuar com o pneu furado, entendeu? Então ele não vai ter aquele mesmo rendimento se ele tivesse feito a troca, né? Então, conhecimento é assim, se você não revisar a sua base, né, para poder recuperar o que não foi aprendido, né? Beleza? Pois, galera, um abração. Uma Valeu, satisfação pessoal. apresentar essa live para vocês e até a próxima.